Boa noite a todos, né? Sejam bem-vindos à noite de hoje, nosso encontro. Quase tive um probleminha para entrar aqui, mas deu tudo certo. Também Michel conseguiu aí o áudio, né? Que bom. Nunca aconteceu antes, né? Mas em todo momento sempre é a primeira vez e a gente há sempre de agradecer, né? Tudo que acontece nas nossas vidas, a gente tem que estar agradecendo. Mesmo esse atraso pequeno que houve, e nós persistimos e conseguimos. Então, vamos emanar os nossos bons pensamentos para a noite de hoje, nessa palestra que o irmão vai fazer hoje, sendo a sua primeira vez aqui no nosso encontro, que os bons espíritos possam ajudá-lo, né? Que possam estar com ele na noite de hoje, que seja uma palestra, uma noite muito boa e esclarecedora para todos. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes, Senhor, cair em tentações, nos livre de todos os males, porque teu é o reino, o poder e a glória. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, roga por nós, pecadores, agora e na hora da nossa passagem. Senhor, fazei de mim instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu levo o amor. Onde houver ofensas, que eu levo o perdão. Onde houver discórdia, que eu levo união. Onde houver dúvidas, que eu levo a fé. Onde houver erros, que eu levo a verdade. Onde houver desespero, que eu levo a esperança. Onde houver tristezas, que eu levo a alegria. Onde houver trevas, que eu levo a luz. Ó Mestre, fazer que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, é morrendo que vivemos para a vida eterna. Que assim seja. Bom, vamos pular essa parte dos ordens, né? Que geralmente é uma mensagem breve que nós fazemos aqui, e a gente vai passar a vez. Seja bem-vindo, Michel. Muito obrigado, Raquel. Você não consegue colocar a imagem? Não, nem vou arriscar, nem vou tentar. Do jeito que tá. Em outra oportunidade, a gente olha com mais carinho, com mais atenção, de forma mais prematura, para que a gente não cometa esse erro, né? Realmente, para a gente também foi algo novo, né? Que nunca aconteceu antes, assim, de ficar sem... Eu não tenho também o comando de colocar, ativar o seu microfone, porque ele não estava ativo. Tenho como desligar e desligar, mas não como ativar. Certo? Então, assim, hoje, o tema de hoje é os inimigos desencarnados, né? Fique à vontade, o tempo é seu, tá? Seja bem-vindo. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Meus irmãos, boa noite. É uma alegria muito grande nós estarmos falando para aqueles que frequentam a casa de São Francisco de Assis, casa do Mestre Jesus, o poverelo, o irmão que dedicou a sua vida aos pobres, fazendo a caridade material, se dedicando integralmente àqueles que realmente necessitavam. E o tema da noite de hoje é um tema muito interessante, mas ao mesmo tempo muito apropriado, porque nós somos atingidos constantemente pelos nossos irmãos que estão no plano espiritual. Por mais que a gente julgue que não seja, ou que a gente não perceba, mas eles estão constantemente ao nosso lado, conforme diz a questão 459 do Livro dos Espíritos, o quanto os irmãos que estão desencarnados influenciam em nossas ações, em nossos atos e atitudes, muito mais do que imagineis. Muitas vezes são eles que vos comandam, que vos dirigem. E a gente fala isso porque a responsabilidade que nós temos na condução dos ensinamentos do Cristo é uma responsabilidade muito maior e que muitas vezes nos coloca em provas, expiações e situações muito complicadas no nosso dia a dia, que requer uma compreensão diferenciada, uma percepção diferenciada daquilo que nos acontece. Então, nós estamos imersos, inseridos numa sociedade
tendo relações das mais diversas ordens, dentro do nosso ambiente familiar, dentro da casa espírita que nós frequentamos, dentro do nosso ambiente de trabalho, em todos os lugares. E as tentações, elas nos circundam, elas nos rodeiam, fazendo com que muitas vezes a gente siga um caminho equivocado nesse processo de redenção que todos nós somos obrigados a enfrentar para chegarmos até o Pai. Então, durante essa nossa jornada carnal, a jornada material, nós acabamos seguindo caminhos equivocados, nós acabamos nos perdendo, nos sucumbindo diante das dificuldades que surgem e fazendo com que a gente torne aquele processo provacional ou expiatório muito mais amargo, muito mais difícil, a depender das escolhas que nós fizermos. E nós temos uma questão que diz respeito a essa parte do Evangelho, e nós fizemos o trabalho, nós desenvolvemos a palestra em cima de algumas questões de um livro Roteiro segundo o Espiritismo, que são de fácil compreensão as questões e faz com que a gente reflita sobre esse assunto que é tão importante para a nossa vida, principalmente da nossa vida de divulgadores dos ensinamentos do Mestre Jesus, de trabalhadores da Seara do Cristo, na qual muitas vezes enfrentamos dificuldades dobradas ou triplicadas. Então, a primeira pergunta, criaturas destinadas definitivamente ao mal, o que é que vocês acham? Será que Deus criou essas criaturas destinadas definitivamente ao mal? Quando a gente para observar todas essas diferenças, todas essas desigualdades, o comportamento perverso e cruel de muitos irmãos, a pessoa, quando é materialista, ele realmente pergunta se Deus existe e por que Deus permite tudo isso. Nós somos criados à imagem e semelhança do Criador, de Deus. Mas quando se fala imagem e semelhança, significa que nós temos um potencial intelectual que nós precisamos desenvolver e esse potencial intelectual está relacionado diretamente ao potencial moral que cada um possui. Então, quando falamos que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. E nós somos inteligência em plano menor. Muitas vezes na condição de co-criadores em plano maior, que são aqueles irmãos cuja responsabilidade e as missões divinas lhes são entregues e serão cumpridas integralmente. A exemplo do Mestre Jesus, a exemplo do Cristo, que é o governador espiritual do planeta, que é a referência para todas as nossas vidas. Então, Cristo foi uma criatura, um irmão mais velho, que trouxe os ensinamentos, mas é um co-criador em plano maior. E quando a gente começa a compreender melhor e estudar o Livro dos Espíritos, a gente percebe que na questão 115 do Livro dos Espíritos, ele pergunta, dentre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus? Essa é a pergunta que é feita. E a resposta é, Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Então, essa resposta ela resume o restante da questão. E quando ele diz que criou simples e ignorante, é que ele quis dizer que deu oportunidade a todos os espíritos de se desenvolverem, seja intelectual e moralmente, de acordo com o seu sacrifício, com a renúncia, com as buscas pessoais que procuram para si. Então, enquanto uns, nesse momento, estão assistindo novela, Netflix, não que seja impróprio, ou que seja indigno, ou que seja negativo, não, em hipótese alguma, existem muitos programas, excelentes documentários que são apresentados e difundidos, mas outros estão se dedicando à causa do Cristo, outros estão realizando seus trabalhos profissionais com os corações carregados de amor, de ternura, de altruísmo. Então, essas são as escolhas que nós fazemos. E nós temos a oportunidade de estarmos crescendo sempre através dessas próprias buscas. Então, a igualdade está na criação, de termos no nosso nascedouro gerados simples e ignorantes.
mas o potencial de criação está dentro de cada um de nós, a depender das nossas escolhas, das nossas buscas, do caminho que pretendemos seguir. Então, nós devemos, sim, caminhar em direção a Deus. Quantas e quantas oportunidades não são dadas sempre? Eu acredito que muitos de nós, quando nasceu, teve orientações religiosas, seja de natureza católica, seja de natureza evangélica, ou muitos já tiveram orientações religiosas de natureza espírita, aqueles que consideram a doutrina espírita uma religião, porque existe um embate, uma discussão acerca disso. A minha opinião é que a doutrina espírita é uma doutrina religiosa e que durante esses momentos iniciais da sua trajetória material, durante essa encarnação, já tiveram a oportunidade de ir crescendo moralmente. E é importante que essa oportunidade ela não seja negligenciada, porque quantos e quantos irmãos não tiveram aqui, antecederam a vinda do Mestre Jesus para consolidar as bases morais para que o Mestre tivesse menos implicações, menos dificuldades no processo de disseminação do Evangelho. Então nós tivemos aí os exemplos de Confúcio, de Siddhartha Gautama, de Zoroastro, de Lao Tse, vários irmãos que estiveram aí, Confúcio, trazendo os ensinamentos, trazendo as bases morais para que se consolidassem com a vida do Mestre Jesus, que é a nossa referência. E até hoje somos apresentados a muitos conhecimentos de natureza intelectual para que possamos crescer nas mais diversas áreas do conhecimento que nos é apresentado, no tempo em que vivemos e no momento em que vivemos e das oportunidades que nos são concedidas. Então, para nós corroborarmos ainda mais, nós fazemos a leitura de um texto da Gênese, que fala a origem do bem e do mal, capítulo 3 da Gênese, de um dos livros da codificação, que fala, sendo Deus o princípio de todas as coisas e sendo todo sabedoria, toda bondade, toda justiça, logo o mal que observamos não pode ter nele a sua origem. Se o mal estivesse nas atribuições de um ser especial, que se chame Arimane, que é Satanás, de duas coisas ou uma, ele seria igual a Deus, e por conseguinte, tão poderoso quanto este. E de toda eternidade como ele, ou lhe seria inferior. Esse texto nos leva à reflexão também que existem algumas religiões que falam sobre o demônio, sobre uma liderança espiritual maligna que estaria ao pé de igualdade de Deus. E quando a gente estuda a codificação kardeciana, quando a gente estuda a doutrina espírita, a gente vê que Deus é a inteligência suprema, que tudo o que está que atinge os nossos sentidos e que muitas vezes as nossas percepções foi criado pelo Pai. Então, quando a gente ouve falar em Satanás, quando a gente ouve falar em demônio, a gente sabe que muitas vezes é um espírito, assim como qualquer um de nós, num determinado momento, acabou se perdendo e foi levado pela crueldade, foi levado pela maldade. E muitas vezes, quando você atinge um patamar muito elevado de crueldade, de negativismo, de infelicidade, você acaba se perdendo por um período muito longo de tempo. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir a psicografia no YouTube do nosso irmão João Hélio. Essa informação chegou a mim até agora. E João Hélio foi uma criança de 7 anos que desencarnou sendo arrastada durante aproximadamente 8 quilômetros no Rio de Janeiro. E aquele acidente, aquela morte brutal, gerou muita comoção, gerou uma indignação de toda a sociedade brasileira por causa daquele acontecimento. E depois de um determinado tempo, João Hélio, ele psicografa e transmite informação ao seu pai, dizendo que era um governador da Gália, na época em que os cristãos eram mortos, eram arrastados, eram queimados, eram dilacerados nas arenas, nos coliseus.
e que muitas vezes serviam de bode expiatório para que a religião que nós, os ideais que nós professamos hoje não chegassem até os dias de hoje da forma como chegam até nós. E aquele irmão, como governador da Gália, ordenou diversas situações de morte nos coliseus, arrastando nas bigas mulheres, jovens, cristãos das mais diversas ordens, queimando e entregando para os leões, fazendo atrocidades das mais diversas. E aquele momento em que ele esteve dentre nós foi um momento de reparação, de expiação dos erros cometidos, né? Onde ele se redimiu um pouco do que ele havia feito. E é tão interessante a história que os pais materiais tinham sido algozes dele, ninguém queria recepcioná-lo como filho. E aquele casal recepcionou e ficou naturalmente, com a perda do filho, extremamente abalado. Mas mais à frente já eram espíritas e conseguiram compreender melhor todo aquele processo, toda aquela dor, todo aquele sofrimento, toda aquela dificuldade que passaram durante aquele momento. Então, o mal, necessariamente, por um processo de aprendizado e de ignorância, transita nos mundos mais inferiores, a exemplo daquele que nós habitamos, um planeta de provas e expiações. Então, nós somos atingidos por este mal. E nós sofremos a influência do mal. Por isso que é muito difícil nós permanecermos, termos uma trajetória retilínea durante a nossa experiência material, sem nenhum erro, sem nenhum pecado, sem não sermos tentados, sem conseguirmos alcançar o êxito da encarnação em plenitude. É claro que muitos de nós conseguiremos sair daqui felizes, equilibrados, tranquilos, sabendo que conseguimos cumprir parte dos deveres que nós nos propusemos, mas nem todos. Então temos uma segunda pergunta que é muito interessante. A morte de um inimigo nos livra da sua presença? Então será que no momento em que a gente desencarna, aquele inimigo, na verdade no momento em que ele desencarna, em que ele é nosso inimigo, ele é o irmão que detém um sentimento negativo, muitas vezes de ódio, de raiva, de vingança. Existe uma diferençazinha da raiva para o ódio, mas aquele sentimento de ódio, de vingança, pertinaz, insistente. Será que a gente consegue se libertar dele imediatamente? Qual é o pensamento que nós teríamos se nós fôssemos a bancarrota por um sócio de uma empresa que era extremamente bem-sucedida, próspera? Qual é o sentimento que nós temos de um irmão que tira a vida do nosso filho em tenra idade? Uma morte prematura. Como nós agiríamos diante dessas circunstâncias, dentro dessa situação? Se nós fôssemos alvo de um latrocínio, que é o roubo seguido de morte, como nós ingressaríamos no mundo espiritual e quais seriam os pensamentos que nós emitiríamos no momento em que nos deparássemos com a realidade e conseguíssemos nos encontrar no nosso algoz? Como nós reagiríamos diante de uma situação como essa? Ou algoz de alguém que nós amássemos? Nós devemos, antes de tudo, perguntar para nós como nós iríamos reagir. Aí depois nós perguntaríamos para o irmão que nós tivéssemos ofendido, que nós tivermos ofendido. Então, como esse irmão vai ingressar no mundo espiritual? Como esse irmão vai se comportar diante das nossas ofensas, diante das nossas atrocidades, diante dos nossos erros? Naturalmente, quando o irmão ingressa no mundo espiritual, ele continua a depender do seu padrão evolutivo, de moralização, de despertar da consciência, querendo se vingar daquele que foi seu algoz, daquele que cometeu contra ele um ato agressivo e violento,
e que fez com que ele perdesse a vida. Então, esse processo de vingança, de perseguição, de acompanhamento não cessa com o desencarne. E é impressionante como a justiça de Deus ela é feita. É permitido que aquele irmão que sofreu, ele atue dessa forma. E que você fique perturbado e com essa perturbação você procure seguir, de alguma forma, os caminhos de Deus. Porque quando essa perturbação ela foge do seu controle, do seu poder de escolha, de decisão, quando você não compreende a raiz imediatamente desse sofrimento, dessa perturbação psíquica, você necessariamente recorre a Deus. Porque sempre quando nós estamos passando por um momento de dificuldade que extrapola os conhecimentos do homem, o intelecto do homem, nós temos que ir a algo superior, algo maior, algo que vai nos conduzir à paz que todos nós buscamos. Então, esse processo é um processo natural de ação e reação, onde é permitido com que aquele irmão ele continue nesse processo de perseguição, de aproximação e de intento, que muitas vezes é tirar a vida daquele que o ofendeu e que muitas vezes fez com que também se cumprisse a lei, né? Porque ninguém morre gratuitamente, a gente precisa compreender que as leis de Deus elas são imutáveis, são perfeitas e não precisam de mudança por causa da sua perfeição. E para a gente ter uma ideia do que a gente quer falar, e muitas vezes a pessoa não consegue compreender exatamente o que nos circunda, a gente fala muitas vezes que o Brasil é um país privilegiado porque não tem muitos hecatombes, muitos cataclismas, não tem muitas catástrofes. E, ao mesmo tempo, a nossa legislação é uma legislação, de certa forma, benevolente, mas que nos liberta de muitas dívidas que nós poderíamos obter como nação. E uma delas é a pena de morte. E por que nós estamos falando isso? Porque o espírito ele vai conseguir ser muito mais instruído estando vivo. Ele vai conseguir obter o processo de correção estando vivo e não morto. E quando a gente fala isso, é importante também que a gente se lembre do ensinamento do Mestre Jesus, que fala sobre a necessidade de nos reconciliarmos com os nossos irmãos. Reconcilia com os vossos inimigos enquanto estiveres na caminhada. Então, por que essa necessidade? É para nós não sermos perturbados quando aqueles irmãos ingressarem no mundo espiritual. E o que a pena de morte tem a ver com isso? Porque esse processo de reconciliação, de ensinamento, de reconstrução do indivíduo, ele acontece quando ele está vivo. Ele pode acontecer também quando está desencarnado. E vai necessariamente acontecer. Porque a dor no mundo espiritual é muito maior. O sofrimento é muito maior. Você está livre da matéria, da obscuridade material. Mas a oportunidade que nós temos de esclarecimento é aqui. E a gente fala isso porque a gente vê muitas pessoas que ainda propagam essa ideia da pena de morte. E da mesma forma, uma situação que a gente enfrenta, que é homicídio ou assassinato realizado por policiais, e que a gente sabe que anda na contramão dos ensinamentos do Cristo. Numa ocorrência policial, numa situação em que aquele irmão ele precisa ser corrigido, precisa ser preso e precisa ser orientado sob a ótica moral, onde ele precisa ter oportunidade, os policiais eles não podem agir de forma desmedida, de forma desequilibrada, devem agir sempre de encontro à lei. Nosso irmão Dário sabe disso, eu também sou da polícia, e a gente muitas vezes entra num conflito, um conflito existencial relacionado às escolhas que nós fazemos em seguirmos os ensinamentos do Cristo e, ao mesmo tempo, estar numa profissão que, eventualmente, você precisa utilizar a força. Quando nós estávamos no Congresso Espírita,
Frederico Menezes, um palestrante pernambucano, que eu acredito que muitos de vocês conhecem, estava debatendo sobre essa questão, em que afligia uma pessoa que frequentava a sua casa espírita lá em Pernambuco, e essa pessoa se dirigiu ao Frederico falando sobre esse conflito enfrentado. Como posso agir na seara de Jesus sendo da polícia? E a resposta de Frederico Menezes foi: procura agir da forma correta, com legalidade. E se necessário for, faça a utilização da lei, seja em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal, porque o mundo que nós habitamos, que vivemos, ele precisa da segurança pública. E por que nós estamos falando isso? E o que isso tem a ver? É com a necessidade de nós compreendermos que se nós cessarmos a vida daquele irmão, nós não estaremos resolvendo um problema. Mas nós estamos impedindo dele se reconciliar com Deus, ele recomeçar a sua vida, ele caminhar em direção a Jesus. Então, da mesma forma que existe o assassinato policial, existem pessoas, irmãos, que fazem justiça com as próprias mãos. Então, é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado e que a gente não pode alimentar, porque o que nós devemos é, quando detectarmos um indivíduo agindo de forma ilegal, efetuarmos a prisão e levarmos ele para a delegacia. E desta forma, qualquer um de nós que tiver a possibilidade. E aguardarmos que ele tenha a oportunidade de se reencontrar, de se reequilibrar, se reencontrar porque todos nós carregamos em nós, todos nós carregamos a essência divina em nossos corações e em nossa mente. Então, é pedir para que aquele irmão ele siga um novo caminho. Vamos à terceira questão do roteiro. Qual a real consequência da vingança? Então, aqueles irmãos que já tiveram a oportunidade de trabalhar com a desobsessão, os doutrinadores, aqueles irmãos que estão nas salas ali em contato direto com a espiritualidade, nós vemos às vezes irmãos que surgem, que aparecem com um sentimento de ódio, um sentimento de vingança muito grande. E o que acontece? Qual é a orientação que a gente precisa dar para esses irmãos? Que ele está sofrendo tanto quanto ou mais do que aquele que está perseguindo. E quando esse sofrimento vai cessar? Quando ele abrir o coração. Quando ele não alimentar mais aquele sentimento de vingança. Ele precisa se libertar. E essa libertação ela só acontece quando a gente muda o painel mental. Quando a gente faz novas buscas. Quando a gente deixa para trás o acontecimento. A gente sabe que não é fácil. Que muitas vezes o espírito ele faz questão de alimentar aquilo, de perseguir, para não se deparar com a realidade futura, que pode ser extremamente dolorosa, que pode ser difícil. Mas aquilo ali só faz arrastar uma situação que inevitavelmente vai ser concluída mais à frente. Porque o destino de todos nós, da providência, é o progresso. E o progresso se faz através do reencontro de almas em situações de expiação, principalmente dentro do ambiente familiar. A exemplo do livro Missionários da Luz, no capítulo 12, 13 e 14, onde existe o reencontro dos irmãos Segismundo, Adelina e Raquel, num processo de reajustamento familiar, onde estiveram juntos para reforçar a fraternidade e o amor por erros cometidos anteriormente. Então, o que acontece com aquele que promove a vingança? Esse irmão fica ainda mais aprisionado ao algoz. Ele fica mais preso àquele que, porventura, ele se sentiu ofendido. Porque a gente precisa lembrar que o algoz, que a vítima de hoje foi o algoz, foi o verdugo de ontem. Então, a lei ela só está sendo cumprida naquele momento. Mas é porque é muito difícil. O irmão está tão aprisionado àquela existência, àquele fato, que ele não consegue ver o que aconteceu anteriormente. Por isso que é muito importante, durante o trabalho de
doutrinação, nós remetermos os nossos irmãos através da TVP, ou então através da hipnose, né? A existências anteriores, fazendo com que ele tenha acesso às existências anteriores e através da tela mental ele consiga observar os seus erros que levaram àquela situação infeliz, onde ele não consegue perdoar o irmão que durante aquele momento veio a ser algoz. E a gente lembra que quando a gente perdoa, a gente se liberta. Mas o irmão que cometeu o erro, ele não se liberta imediatamente do erro cometido. Necessariamente ele vai arcar com as consequências, é a lei de causa e efeito. Então, se feres com a espada serás ferido. E é inevitável nós sofrermos as consequências das nossas ações, sejam elas positivas ou negativas. Essa é uma lei de Deus imperiosa que faz parte de toda a legislação universal. Como devemos agir para evitar que malquerenças e inimizades perdurem depois da morte? O que nós devemos fazer? É perdoar os nossos inimigos, é amar os nossos inimigos, é nos aproximarmos dos nossos irmãos. É impressionante como muitas vezes nós divergimos no ambiente familiar por pequenas coisas. E quando a gente fala no ambiente familiar, não é só o núcleo central, não é só o marido, a esposa, os filhos, de repente os pais, mas é toda uma família, são os irmãos, são as outras famílias que estão diretamente relacionadas à nossa convivência. E às vezes a gente se propõe a fazer uma viagem de lazer, uma viagem de turismo, onde nos é concedida a oportunidade de irmos para outro estado, de repente para outro país, e nós discutimos e nos aborrecemos pelo fato de não conseguirmos estabelecer um roteiro turístico que seja adequado para todos. E o pior é que essas divergências tolas, infantis, elas acabam se arrastando por muitos e muitos momentos que poderiam ser divididos, por muito tempo. O que acaba gerando uma insatisfação e uma discórdia que a gente não sabe quando vai cessar. E por que a necessidade de nós reconciliarmos com os nossos inimigos o mais breve possível? Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Então pode ser que aquela pessoa que você ame, que você estime, mas que você se afastou por causa de uma divergência tola, infantil, imatura, desencarne dentro de uma semana. Depois que ele está no mundo espiritual, muitas vezes a nossa consciência pesa, a gente fica com aquele sentimento de culpa e se perguntando o que poderia ter feito. De repente, o quanto poderiam ter convivido mais, poderiam ter dividido mais coisas. E depois que ele está do outro lado, aí não tem mais como nós levarmos a palavra a ele, a não ser através do contato mediúnico. Mas isso só vale a pena se nós tivermos sido atingidos profundamente, se for uma coisa que realmente nós tivermos a necessidade de nos reportarmos a esse nosso irmão pedindo desculpa. Mas várias e várias situações surgem no nosso caminho que merecem a nossa reflexão, porque essa é uma delas. E qual é a orientação que a gente dá aos nossos irmãos que, porventura, dentro do ambiente familiar, tenham sido atingidos por essa divergência, por esse aborrecimento e que tenham se afastado de uma pessoa que gostavam? Procurem nas datas comemorativas em que reunir a família, num ambiente de mais harmonia, um ambiente cristão, no Natal, nos aniversários, nos casamentos, se reconciliar. Aquele momento de você se aproximar daquele irmão que porventura você tenha tido algum aborrecimento e restabelecer aquele vínculo, aquela ligação, porque é importante para nós sairmos dessa existência sem termos desafetos, sem termos inimizades. Reconcilia com os nossos irmãos enquanto é tempo. Essa é a proposta cristã. Esse é o ensinamento do Mestre Jesus. É isso que nós devemos buscar. E a oportunidade sempre nos é dada. Aí você me pergunta, mas se eu me dirigir àquele meu irmão e ele não atender ao meu pedido? É natural que quando a gente se propõe a pedir desculpa,
a gente tem que buscar a humildade, né? A gente tem que deixar o orgulho de lado. E a gente tem que abrir a nossa mente, agir de forma racional, não de forma emocional. Quando a gente age de forma racional, a gente tem que compreender que você pode, inclusive, ser agredido no momento em que você vai pedir desculpa. Mas você tem que ir preparado para aceitar aquilo. E lembrar que a sua parte você fez. Então, você fez a sua parte no processo de reconciliação. Você tentou restabelecer aquele vínculo. Mas, se porventura não deu certo, sigamos em frente com a cabeça mais aliviada e procurando orar pelo nosso irmão que não recebeu as nossas desculpas, o nosso pedido de perdão. O áudio está bom? Alguém poderia dizer aí? Está tranquilo? Tá excelente. Tá bom, né? Tá ótimo. Só a minha imagem. Graças a Deus que vocês não estão vendo aí, porque senão poderia prejudicar a live. Porque uma figurinha como essa, a gente diz na polícia que a gente está com a latinha amassada, né? Dário que conhece esse jargão. A gente vê os caras com 35 anos, mas parece estar com 50. Como se manifesta a ação dos inimigos desencarnados? Então, como os nossos inimigos desencarnados, eles agem sobre nós? Como vocês acham que eles agem? O espírito que quer se vingar, eles agem através da nossa mente. Então, quantas e quantas vezes nós não somos perturbados quando nós cometemos um erro? E essa perturbação, ela está nos circundando ali, ela está esperando uma nova oportunidade, um novo erro, para que a gente seja atingido na nossa fragilidade. Mas mais à frente a gente vai falar que o espiritismo ele é atacado por grupos, por facções. Então existe aquele ataque que é direcionado para a pessoa e existe aquele ataque que é direcionado para os ideais. Mais à frente a gente fala sobre isso, se der tempo. Então, nós somos atingidos pela nossa mente. E a nossa mente é que é responsável pela nossa conduta. Antes de nós nos dirigirmos para uma mesa de bar, para bebermos uma cerveja bem gelada, nós somos influenciados em muitas circunstâncias. Nós pensamos naquilo que vamos realizar. Então, nesse momento, nós nos dirigimos à mesa de bar e, a depender dos nossos inimigos espirituais, aquele momento em que você poderia estar fruindo da bebida de forma equilibrada, tranquila, você é provocado e acaba gerando uma discussão, uma briga, potencializando o efeito do álcool e se tornando uma pessoa extremamente agressiva. Nós que somos seguidores do espiritismo, sabemos das consequências e dos efeitos do consumo de bebida alcoólica e devemos naturalmente nos abster. Então, da mesma forma que a gente deu o exemplo da bebida, a drogadição, a sexolatria, a glutonaria, tudo isso faz com que a gente acabe seguindo um caminho equivocado. Quando, muitas vezes no domingo, né, nós procuramos almoçar com os nossos familiares, nós procuramos jantar com os nossos familiares, e quem é que não gosta da sensação do alimento? Da sensação de comer. É muito gratificante para o corpo. Só que a gente tem que procurar sempre fazer tudo aquilo que nós necessitamos com equilíbrio. Porque senão acaba gerando o processo de obsessão. E nós somos diretamente influenciados por causa das nossas vontades, por causa dos vícios, por causa das nossas imperfeições. Da mesma forma que nós citamos os vícios de natureza material, que é o cigarro, a droga, o álcool, o sexo, a alimentação, nós poderíamos também citar os vícios de natureza moral, que contribuem severamente para a degeneração do corpo e que contribuem severamente para a influência dos nossos irmãos menos felizes nas nossas vidas. E a gente precisa ter esse entendimento, porque
Porque no momento em que você se revolta com algo, no momento em que você incita o ciúme, a inveja, o orgulho, muitas vezes esses sentimentos eles são potencializados pelos irmãos que estão do outro plano da vida. Aí você me pergunta, necessariamente precisa ser um inimigo? Não. Pode ser um espírito malfeitor, um espírito cruel, um espírito que queira ver a desavença da sua família porque ele é um espírito invejoso, ciumento. Pode ser por diversas razões. Mas é claro que quando a gente fala no lar, é sempre importante nós lembrarmos da importância do Evangelho de Jesus em nossos lares, que nos oferece muita proteção. Madre Teresa de Calcutá fala que a família que ora unida permanece unida. Então, é o grande diferencial para que a gente consiga encontrar o equilíbrio do nosso lar e para que a gente minimize os efeitos desses irmãos menos felizes, mas que são nossos irmãos, que merecem nossa atenção e que muitas vezes são socorridos no nosso lar ou nas proximidades quando nós somos responsáveis na realização desse trabalho. Então, o que a gente precisa? É mudar o nosso panorama mental, a nossa tela mental, mudar os nossos pensamentos e necessariamente a gente vai se afastando de uma conduta equivocada. A gente só vai praticar aquilo que a gente pensa. E se você pratica algo que você pensa, você acaba agravando, porque aquela prática ela se torna corriqueira, rotineira na sua vida. Então, o processo de afastamento dos espíritos obsessores é a vigilância, a oração, é buscar fazer a reforma íntima e seguir um novo caminho. Deixando para trás o homem velho e buscando fazer com que a luz que existe em cada um de nós cresça no homem novo, através de novas ações, através de novos comportamentos, através do altruísmo e do amor ao próximo, assim como ensina o nosso Mestre Jesus. Fora da caridade, não há salvação. Questão 6. Como libertar-se da ação nociva dos inimigos desencarnados? Então, a gente acabou de citar o exemplo. O que nós devemos fazer? É a reforma íntima. Nós precisamos lembrar que existem aqueles erros pontuais também e os erros recorrentes. Os erros pontuais são aqueles cometidos numa situação provacional. Digamos que você esteja ali num caixa de supermercado, aí no momento que você vai efetuar a compra de um objeto que seja de R$5, você dá uma nota de 10. Mas a caixa, por engano, a mulher que recebeu o dinheiro, por engano, acha que você deu uma nota de 100 e te devolve 90 e poucos reais pela compra que você fez. E naquele momento chega um anjinho de um lado e o demôniozinho do outro. É claro que quando nós estamos fortalecidos espiritualmente, nós não vamos ser sentados nessa situação. A depender, inclusive, da nossa condição financeira. Se for uma pessoa que tenha mais dificuldade financeira, que tenha mais, que esteja passando por um momento difícil, pode ser que ela esteja mais suscetível a corromper. A gente não sabe o que passa na cabeça de cada um. E todos nós estamos suscetíveis aos erros, todos nós somos frágeis. Não existe aquele que diga, não vou passar por isso, enfim. Mas quando você está mais estruturado, a possibilidade de você errar é menor. Então fica o diabozinho falando uma coisa e o anjinho falando outra. Aí naquele momento você vai e falha, sucumbe. Então a possibilidade de você errar novamente, ela é maior. E isso a gente encontra muito na atividade policial, com a experiência que nós temos de 23 anos. Dário também já tem uma larga experiência na área. Ele vê alguns irmãos que infelizmente se perderam por causa das condições financeiras. É aquele irmão que precisa toda vez sair do serviço com algum dinheiro. A gente fala isso porque é uma realidade, em que muitos comerciantes têm culpa. Quando a gente fala numa lavação, no linguajar militar, chamado como o fecha, que é onde as viaturas permanecem no estabelecimento comercial, dando um apoio no momento do fechamento.
Mas existem coisas muito mais graves, muito mais sérias, em que alguns policiais estão envolvidos e que, por causa dessas ações, acabam atraindo inimigos espirituais que querem ver a sua derrocada como homem e como policial. Então você acaba atraindo aqueles irmãos que compactuam dos erros e que querem ver a sua derrocada, o seu erro. Quando nós ingressamos na instituição policial militar, a gente tinha um problema muito sério com o consumo de bebida alcoólica. E isso ocorria bastante. Nós vimos muitos policiais em alguns postos sob efeito da bebida. E nossa legislação era muito dura, mas às vezes o coração macio fazia com que a gente não penalizasse da forma mais severa aqueles policiais. Mas que com certeza atraíam os inimigos espirituais, os inimigos desencarnados. Então esses são erros pontuais e nós poderíamos citar inúmeros aqui que fazem parte do comportamento humano, que fazem parte da forma como nós procedemos diante dos nossos irmãos dentro da sociedade. Mas existem aqueles recorrentes, aqueles que fazem parte da nossa vida e que nós temos dificuldade de abandonar, que é a maledicência, que é o mau uso do verbo, da palavra, que é nos reunirmos com os nossos irmãos para falarmos da vida alheia, sem nos preocuparmos com a nossa própria vida. É nós muitas vezes procurarmos fazer algo sem nos despojarmos daquilo que nós fizemos. Quando Cristo diz, convidai à mesa os pobres e os estrupiados, o que ele quer dizer com isso? É necessidade que nós temos de fazer um jantar, de levar um banquete, de fazer a doação sem querer nada em troca. E quantos irmãos não fazem a doação, não fazem a caridade, não fazem um ato de benevolência procurando algo em troca? E muitas vezes fazem isso constantemente, se perdendo de forma recorrente a uma situação que pode necessariamente atrair os inimigos desencarnados, porque vão fazer com que ele persevere nessa atitude, e não só nessa, mas várias outras. O cigarrinho, o amigo, aquele que te acompanha durante 20, 30 anos, a própria bebida, como a gente já falou, são erros recorrentes. São erros que a gente tem dificuldade para nos libertar, mas que a própria doutrina espírita, no Livro dos Espíritos, diz que o nosso irmão Kardec ele pergunta se existe algum erro, algum vício que seja irresistível. E a resposta diz, é difícil de você se libertar, mas irresistível não. Com a vontade firme, nós conseguimos sempre nos libertar dos vícios a qual nos propusemos seguir. Agora, nós precisamos ter força de vontade, perseverança, ocupar nossa mente com outras coisas, que aí nós conseguimos nos libertar, né? E como libertar-se da ação nociva dos inimigos desencarnados? Pela reforma íntima, à luz do Evangelho de Jesus, e através da prática do perdão e da caridade. E para nós concluirmos, que eu acho que já está próximo do encerramento, nós vamos falar sobre todo esse processo, né? Como funciona? Os inimigos desencarnados estão do outro lado, eles estão no mundo espiritual, nós não conseguimos ver muitas vezes, nós não conseguimos sentir, nem ouvir, ou sim ou não, isso vai depender muito da mediunidade de cada um, do nível de percepção de cada um, da intuição de cada um, mas eles estão lá, estão presentes em nossas vidas e muitas vezes num processo de obsessão. E o Livro dos Médiuns nos ensina que existem 3 níveis de obsessão, né? Só que o Livro dos Médiuns, ele nos ensina que esse processo de obsessão está diretamente ligado à mediunidade. E a obsessão simples, o que seria? Que é a menos maléfica, né? Seria mais tranquila, mais simples realmente. É aquela que consiste no médium que muitas vezes está dando a comunicação e ser orientado por espíritos brincalhões, por espíritos batedores,
por espíritos que estão ali para enganar, para manipular, dando sugestões que são equivocadas. E o médium, com a habilidade que possui, com a experiência que possui, ele consegue identificar essa situação. E da mesma forma que acontece num processo, numa reunião mediúnica, ou num trabalho desenvolvido por grupos sérios de estudo e desobsessão, a pessoa ela começa a ter uma percepção diferenciada quando existe um processo de obsessão simples na sua vida. Então, a obsessão simples, muitas vezes, é aquela que a gente já se referiu, onde existe um espírito benfeitor e um malfeitor, ou, a depender do seu padrão vibracional, só espírito malfeitor, a te conduzir da forma como ele pretende. Mas quando esse potencial ele vai se agravando, quando aquele espírito malfeitor ele se afina com o conduzido, aquilo ali vai se tornando uma fascinação, vai se tornando mais grave. Que sob a ótica mediúnica, a fascinação é quando muitas vezes o médium, ou um dirigente, ou uma pessoa que tem responsabilidade no trabalho espírita, ele se deixa envolver por espíritos mistificadores, por espíritos que se dizem de alta envergadura e que muitas vezes não são. A diferença está no processo de envolvimento do espírito que está ali muitas vezes conduzindo aquele médium ou aquela criatura e que faz com que aquela pessoa se perca pelo seu orgulho, faz com que aquela pessoa ela feche os olhos, ela não consiga compreender os erros que está cometendo. Por isso que é muito importante alguém que se dirija a ela, principalmente nos trabalhos espíritas, e mostre: olha, você está equivocado nesse processo. E a gente tem que lembrar que dentro de uma casa espírita nós devemos sempre estar atento às orientações do mentor, dos benfeitores, mas não existe roteiro melhor para as nossas vidas do que o ensinamento do Cristo, do que a codificação Allan Kardec. E foram inúmeros espíritos que trouxeram as informações para nós, liderados pelo Espírito de verdade. Então, as informações estão ali. Se nós seguirmos aquele roteiro de inúmeras informações que foram trazidas e que são verdadeiras para nós conduzirmos a casa espírita, para nós conduzirmos o trabalho religioso, nós com certeza obteremos sucesso. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a casa espírita ela é totalmente conduzida pelos espíritos. A gente precisa ouvir, precisa obter as orientações, precisamos conversar entre nós, mas precisamos estar sempre com os olhos abertos para não sermos surpreendidos por esse processo de fascinação, em que muitos médiuns às vezes se deixam levar e colocam o trabalho a perder. Nós devemos buscar na doutrina espírita, nos ensinamentos do Mestre Jesus, a humildade. É isso que nós devemos buscar para nós. Sabemos que as posições elas são momentâneas, que a nossa vida ela é momentânea. Eu estou aqui hoje, vivo, Dário, e se eu disser que eu posso não estar amanhã, eu estaria mentindo. Então, a realidade é que amanhã, ou depois de amanhã, ou daqui a um mês, eu posso desencarnar. E eu tenho que ter isso como verdade absoluta e agir de acordo com essa verdade para a minha vida. Então, a obsessão simples, a fascinação. Nós temos também a mais grave de todas, que é a subjugação, que antes era conhecida como a possessão, em que o ser encarnado ele praticamente perde o controle, o domínio sobre as suas ações. Então, nós temos um próprio exemplo do Livro dos Médiuns, de um irmão que ele não tinha um controle sobre a sua posição corpórea. E muitas vezes ele é colocado de joelhos, ele beijava o chão, ele se ajoelhava diante de mulheres pedindo em casamento. E aquilo ali se torna motivo de rezada, de galhofa. As pessoas observam aquele homem como louco. E a gente precisa compreender que muitas vezes a subjugação, que é um processo
de obsessão, e a gente precisa lembrar que aquela pessoa que tem a possibilidade maior de ser obsediada, ela necessariamente tem um vínculo maior com a mediunidade. Então, é a abertura do canal, a abertura da porta. Se você sofre a influência daquele espírito, você tem uma mediunidade mais ostensiva, uma mediunidade maior. E o que você precisa fazer para reverter isso é se entregar aos ensinamentos do Mestre Jesus. É procurar reverter aquela situação. Quando você chega num processo de subjugação é muito difícil. Mas nós vemos muitos e muitos médios internados em sanatórios, em hospitais psiquiátricos, e que precisam dessa orientação mediúnica, orientação espiritual, para que consigam sair daquela situação. Nós temos um livro muito interessante que fala, é um romance, mas ele explica bem sobre uma situação semelhante a essa, chamado Ala 18. Eu recomendo aos senhores, é um livro de rápida leitura, um livro simples, que é muito interessante. E nós temos também a autoobsessão. Quem aqui já ouviu falar em monoideia, ideia fixa? Ou melhor, quem aqui nunca teve uma monoideia, uma ideia fixa? Aquela ideia recorrente que muitas vezes o suicida tem. Aquela ideia que não sai da sua cabeça, que você busca todas as formas de reverter isso. E existem informações, inclusive da espiritualidade, que nós somos chipados para que aquela informação não se perca, para que a gente continue pensando da mesma forma e o disco rodando e a gente não consegue mudar aquele pensamento. E o que nós devemos fazer? Então, eu tenho certeza que o magnetismo, que o passe, é uma excelente solução para um problema dessa natureza. Mas é importante também que a gente mude nossa conduta. Porque o que a gente costuma falar na casa espírita, o passe é o paliativo, o grande diferencial é a reforma íntima, é a transformação moral do indivíduo, é isso que vai fazer com que ele consiga obter sucesso. E nós temos um exemplo, eu não vou citar aqui que nosso tempo é recuado, no livro Obsessão e Loucura, de Manuel Filomeno Miranda, no capítulo 7. E esse capítulo é muito interessante para a gente compreender as causas do autismo, porque ele mostra que muitas causas do autismo têm relação direta com os erros cometidos anteriormente, em que a gente acaba, por um sentimento de culpa, nos afastando da realidade. E eu vou voltar àquele ponto que nós tínhamos falado sobre o processo de obsessão individual, pessoal, que nós somos acometidos pela nossa conduta, pelos nossos erros, através de um processo de vingança que nossos irmãos muitas vezes se dirigem contra nós. E também existe aquele processo de vingança ou processo de destruição de ideal. E é muito importante que a gente faça a leitura de um livro de Manuel Filomeno de Miranda, chamado Perturbações Espirituais. Ele é o terceiro livro da tríade Transição Planetária, Amanhecer de uma Nova Era, e por fim, a perturbação espiritual, que fala o quanto nós que trabalhamos na Seara do Cristo, principalmente dentro da doutrina espírita, somos atacados e que nós devemos redobrar nas nossas atenções e nossos cuidados. Eu vou ler aqui do primeiro capítulo, Intercessão Providencial, dois parágrafos para que a gente consiga compreender. Eu já sei que está no tempo, mas a gente já está concluindo. Fôramos informados que nobre mensageira de instância superior viria comunicar-se conosco, obedecendo a uma programação adrede organizada, para socorrer algumas instituições espíritas terrenas seriamente sitiadas por tenebrosa organização do mal. Labores antes realizados com abnegação, agora sofriam sórdida perseguição de inimigos do progresso, já desencarnados, que se comprazem em semear intranquilidade entre as criaturas, em perversa conspiração contra a ordem e o desenvolvimento moral. Então, essa informação que a gente recebe nesse livro de Manuel Filomeno, e quantos livros espíritas complementares nos relatam das dificuldades que os divulgadores da doutrina espírita não enfrentam, que as casas espíritas não enfrentam nesse processo em que as facções trevosas, os grupos trevosos, muitas vezes nos atacam. E, por fim, nós não poderíamos deixar de falar
sobre um livro também que é muito interessante para todos aqueles que querem compreender melhor o trabalho de dialogação, o trabalho de contato direto com as entidades trevosas, que continuam nas trevas, disseminando mal, trabalhando insistentemente para a derrocada do Cristo. É porque a gente chega no momento em que agora nós ingressaremos no momento de luz, e essa luz é de natureza cósmica, então não tem como reverter o processo. Como o homem não consegue reverter o processo de rotação do planeta, os inimigos espirituais, aqueles que estão encarnados e que têm ainda a mentalidade cruel, não conseguirão reverter. As trevas estão sendo abafadas gradativamente e a gente tem essa consciência, esse entendimento. Então, o livro que nós estávamos falando é o Diálogo com as Sombras. É um livro muito bom para que a gente consiga compreender esse processo de obsessão que muitas vezes acontece no mundo espiritual. O livro Diálogo com as Sombras não é um livro psicografado, é um livro feito por nosso irmão Hermínio de Miranda, e ele foi criado com base em todas as experiências que esse irmão teve durante a sua trajetória como dialogador, como coordenador dos trabalhos mediúnicos. Então, ele é uma pessoa que tem uma larga experiência e tem muitos livros publicados, porque é uma pessoa que se dedica à filosofia, à ciência, à religião, uma pessoa muito envolvida com a doutrina. E ele fez esse livro fantástico que fala, dentre vários assuntos, sobre algumas figuras que estão ali diretamente trabalhando o trabalho ou que estão sendo alvos do processo de obsessão. Ele fala sobre um que é o perseguido. Então, esse irmão perseguido é aquele que muitas vezes tenta se camuflar num corpo, no outro, naquele em que os obsessores não conseguem encontrá-lo de imediato. Só que muitas vezes o que acontece é que por mais que você tente se camuflar num corpo, ainda mais um corpo débil que seja, portador de uma necessidade especial, ou então em outro sexo, em outras circunstâncias, você acaba sendo traído pelo seu inconsciente, pela sua mente, que em algum momento ele vai te levar àquele fato que muitas vezes fez com que você quisesse se afastar da realidade, que você quisesse se esconder. Então, são as escolhas que nós tomamos. Mas pode ter certeza que por mais que a gente tente se esconder em um determinado momento, a nossa mente ela vai nos acusar e a gente vai acabar entrando nesse processo muitas vezes de obsessão novamente. Porque os algozes estão à nossa busca. Eles precisam só de um sinal, de algo que possa reconhecer aquele que os vitimou. Nós temos também uma outra figura, que é o dirigente das trevas, que muitas vezes luta contra o trabalho desenvolvido nas casas espíritas, que ele é impressionante como, quando a gente começa a compreender essa questão da lei, já está acabando, eu sei. Faltam quanto tempo? Não, nosso tempo ele já se excedeu um pouquinho mais do que o normal. Nós abrimos esse espaço porque, por causa do nosso início, né? Mas então, vamos fazer o seguinte. Hoje até a gente pulou uma parte, a gente vai pular uma parte que todos geralmente comentam, mas a noite de hoje foi muito esclarecedora. Foi um tema muito bem abordado por você. Pode concluir, a gente já se fala. Tá, já então. Então, o perseguido, né? E nós temos o dirigente das trevas, que são aqueles irmãos que estão diretamente ali acompanhando o trabalho nas câmaras de desobsessão, nas salas de desobsessão. Então, esse dirigente das trevas, ele tem o objetivo destruir o trabalho espírita. E geralmente, ou não só um trabalho espírita, mas um trabalho altruísta. E geralmente é uma pessoa extremamente, um espírito, né? Extremamente intelectualizado, capaz, que tem um poder e uma liderança muito grande, mas que age com muita firmeza negativa. E ele dá exemplo no livro Diálogo com as Sombras de pessoas que foram grandes líderes ou autoridades de empresas comerciais que tinham o chicote em suas mãos para fazer com que tivessem prosperidade e que avançassem financeiramente, né? E nós temos também o Vingador, né? O Vingador, como todos nós sabemos, é aquele espírito que ele buscará a vingança a todo custo.
ele lutará incessantemente para que ele consiga se vingar daquele que foi algoz, exemplo do que a gente já falou anteriormente, e que esse irmão ele persevera na vingança. E o dialogador, o doutrinador, ele antes de tudo deve agir com muito amor, com muita perseverança, ele deve compreender que todos nós somos irmãos num processo de crescimento, de moralização e caminhamos em direção ao Pai, e que estamos suscetíveis de erros, e que nós devemos levar a palavra a esse irmão que pretende a vingança, de que se ele se liberta daquela ideia, ele se liberta do obsediado e com certeza ele vai conseguir alcançar outros panoramas, ele vai conseguir ver a vida de uma outra forma e vai conseguir se libertar daquele processo que muitas vezes é duradouro. Meus irmãos, eu gostaria de agradecer a oportunidade, o convite do nosso irmão Dário, a gente já se conhece há muito tempo, através da doutrina espírita, a Polícia Militar, agradecer a todos vocês que presenciaram a live. Eu gostaria de mais uma vez pedir perdão pelo atraso, eu fiquei agoniado aqui, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu vou jogar o telefone na rua, eu estava desesperado, não sabia mais o que fazer, então ia ter que ter uma atitude policial, né? Enfim, aí no final, graças a Deus, deu certo, né? A gente conseguiu reverter a situação aqui, eu acho que foi algum de vocês, então foi o mentor espiritual da casa que conseguiu reverter a situação e a gente conseguiu levar um pouco de palavra desse assunto que é tão importante para as nossas vidas e que é tão presente também, porque o mundo espiritual está lá, a todo momento procurando nos atingir, e a gente é que precisa ter esse equilíbrio através da oração, da meditação, através da reforma íntima. Não é? Muita luz e muita paz a todos, sigam todos com Deus e que tenham uma boa noite de descanso. Obrigada, Michel. Houve esse atraso aí, mas a gente realmente não sabia mais o que fazer e houve uma luz também, né, para que desse tudo certo e deu, graças a Deus. Eu gostaria de uma nova oportunidade, né, de convidar você mais para frente, para que apareça a sua imagem, para a gente lhe ver, né, isso, faltou só isso, mas deu tudo amassada, certo. Né? Mas deu tudo certo. E a gente vai encaminhar aqui a gente já está no final realmente, a gente vai se encaminhar. Eu vou pedir para a Diclis fazer a oração final, mas antes eu gostaria de você lembrar do livro, viu, Diclis? Mostra aí, esse livro é meu, viu? Devolva, viu? Leu, não leu, tchau. Devolva meu livro. Mas muito, a gente não precisa, nem vou passar a vez aqui, pessoal, porque já foi um assunto que a gente sempre comenta, mas foi bastante esclarecedor, desde a nossa conduta também, da nossa forma como tratar esse assunto, né? E eu só tenho a agradecer. Diclis, é com você, tá? Meus queridos, para mim especialmente foi uma noite muito especial, né? Realmente, algumas palavras que o nosso querido Michel utilizou são coisas que talvez eu nunca consegui expressar, mas e até mesmo nunca conversei com ele sobre isso. Era uma vontade, mas nessa live ele falou coisas que, com relação à nossa profissão, alguns conflitos, né, mentais aí que a gente tem, espirituais, com relação exatamente à profissão. Mas é interessante demais como foi abordado todo o tema, muito de fácil entendimento pelo nosso querido Michel. E vamos agora, né, para agradecer essa noite maravilhosa de muito entendimento, de muita conexão com o nosso Mestre Jesus, com a espiritualidade amiga, né, que nos conduz, nos orienta, os nossos guias espirituais que estão sempre ali ao nosso lado, nos envolvendo, né, e nos convidando ao trabalho, ao amor, nos convidando, né, a colaborarmos aí com a obra de Jesus. E dessa forma vamos agradecer a todos esses irmãos que nos ajudam, estão sempre conosco, fazendo a prece que Jesus nos instruiu quando veio encarnado sobre a terra. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenham ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em novas tentações, e livrai-nos de todo mal, porque o teu reino é o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, pessoal. Tem música aí? Tem? Geralmente a gente tem música. Será que tem música hoje? Hoje não. Mas o tema foi bastante relevante, muito bonito, muito bonito.